Hoje em dia, nós vivemos em um mundo tão rápido e midiático. A cada semana que passa é uma nova tendência. Concordam? Sim ou não? Sim. Toda hora surge uma nova trend, um novo assunto ou até uma nova polêmica que está dividindo a internet. Então, ou você é desse lado ou você é daquele lado. Cada semana, cada mês, cada ano é um novo estilo de roupa, um novo jeito de falar, uma nova piada que está em alta. A gente está tão focado nas redes sociais que a gente pega um influencer que está viajando ou alguém que vai apresentar um show e a gente fica tão focado e preocupado e a gente passa o dia inteiro conferindo os stories daquela pessoa para a gente não poder ficar de fora, para a gente poder ficar por dentro de tudo que aquela pessoa está fazendo. Imagina, eu não posso ficar de fora do que tal pessoa está fazendo lá fora. Imagina eu não ficar por dentro da treta que está rolando entre um MC e uma menina. Imagina eu não saber o que está acontecendo. 6-7, qual é a nova piada? 8-9? De verdade, qual é a nova piada? Mas é sério, a gente está tão preocupado, parece bobeira, quando eu falo parece bobeira, mas a gente está tão focado e preocupado com a próxima novidade que está chegando, que a gente se perde num ciclo vicioso de estar com a mente tão cheia, mas tão cheia de tanta informação, que a gente nem consegue lembrar quais foram os últimos 5 Reels, ou os últimos 5 vídeos, ou os últimos 5 shorts que a gente viu no celular. Ou quando foi a última vez que eu conversei com Deus. Não, mas Ryan, todo dia eu oro com Deus. Na hora de dormir, quando eu acordo. Às vezes eu lembro no café da manhã, no almoço eu lembro. No almoço eu oro. Eu falo, Deus, muito obrigado por este alimento. Faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Ótimo, perfeito. Mas você passa a mesma quantidade de tempo orando e conversando com Deus, igual você fica no seu celular. E eu tô falando no geral assim, não só quando você entra lá no seu Instagram e você fica lá 2 horas, 3 horas antes de você dormir mexendo. Não tô nem falando disso. Tô falando no geral, no seu dia a dia. A gente passa tanto tempo, se não o dia todo inteiro, mexendo no celular. A gente fica checando. Alguém mandou notificação para mim? Alguém mandou mensagem? Às vezes a gente vai parar em um lugar, talvez a gente está na fila do mercado, esperando para pagar nossas compras. A gente puxa o celular e a gente está lá no Instagram. Por quê? Sem motivo nenhum. Mas por quê? A gente está tão viciado nisso aqui, a gente está tão viciado em estar por dentro do que está acontecendo, que a gente não consegue nem ficar 20 minutos num devocional com Deus. A gente não consegue ficar nem 10 minutos conversando com Deus, ou orando com Deus. Oração no máximo vai ali até 5 minutos, e olha lá. Às vezes é só Deus, muito obrigado por esse dia, amém. Mas aqui a gente consegue passar horas e a gente nem vê o tempo passar. Você deita para dormir 9, 10, 11 horas da noite, pega o celular, quando você vai ver já é 2 horas da manhã. E daquele Reels, das 3, 4 horas desperdiçadas, você não aprendeu nada. Você não recebeu nada. Você esqueceu, na verdade, de tudo que você fez. E por quê? Por que a gente não consegue fazer nem 20 minutos de devocional com Deus? Porque é comprovado cientificamente com estudos que revelam que o uso de telas e redes sociais geram problemas com atenção. Vai parecer muito chato o que eu vou falar, vai parecer muito batido, porque é o que todo mundo fala. Mas aguenta, fica comigo, que vai fazer sentido, tá? Gera o quê? Maior dificuldade para manter a atenção, existe maior distração, mais fácil a gente se distrair com qualquer coisa, uma menor capacidade de concentração prolongada, então não só uma concentração de 10, 5 minutos, mas uma concentração de mais de 20, de 30, 40, 1 hora é difícil. Um pior desempenho em planejamento. Quando você vai planejar as suas coisas, como vai ser o meu dia?
ou uma noite antes, ou no dia quando você acorda, você não consegue nem raciocinar o que você vai fazer durante aquele dia. O autocontrole prejudica o seu autocontrole, você não consegue controlar as suas emoções. Você não sabe por que você está bravo, você não sabe por que você está irritado, você não sabe por que você está com sono, com preguiça. Afeta a nossa concentração. Então, o que acontece? Quando a gente passa muito tempo na tela, nas redes sociais, nós acostumamos o nosso cérebro com recompensas rápidas. O que seriam recompensas rápidas? Reels, TikTok, Shorts, todos esses trabalham com o que a neurociência, presta atenção, que a neurociência chama de recompensa variável, tá? Seria a mesma coisa que aquelas máquinas de cassino, sabe? As máquinas de cassino que tem 3 negócios assim, que você aperta o negócio e gira várias imagenzinhas, e se vier 3 iguais, você ganha o quê? Dinheiro, certo? Só que não é sempre que acontece. Mas gera uma expectativa de que alguma hora vai dar certo. Então, você nunca sabe, voltando agora para o Instagram, você nunca sabe quando vai aparecer um vídeo extremamente importante, ou um vídeo muito engraçado onde você vai dar risada. Então o seu cérebro, a cada vídeo, continua deslizando, e esse vídeo produz expectativa. Essa expectativa, ela libera dopamina. Alguém já ouviu falar o que é dopamina? Levanta a mão. Sim, alguns. Dopamina não é ruim, tá? Dopamina não é ruim. Pelo contrário, a dopamina, ela é responsável pelo quê? Pela nossa motivação, pelo nosso aprendizado e a busca por recompensa. Só que qual que é o problema? O problema é que quando o nosso cérebro se acostuma com recompensas a cada 5 segundos, ou a cada 2 segundos, ou milésimos, então atividades como ler a Bíblia, estudar, fazer nosso devocional, orar, conversar com Deus, ler até um livro, passam a parecer lentas. Agora, não é porque essas coisas mudaram, não é porque essas coisas ficaram chatas, antigamente era legal, hoje em dia não, nada mudou. A diferença é que o nosso cérebro, o seu cérebro, elevou o nível de estimulação esperado. Então o nosso cérebro já está esperando a cada... Gente, nem 5 segundos, porque pensa bem, quando você está no Instagram, você está no TikTok, ou no Shorts, ou no Reels, você está lá, a gente fica nem 2 segundos preso no vídeo. É muito rápido. Então quando a gente senta para poder ler a Bíblia, para poder estudar, para poder orar, conversar com Deus, o nosso cérebro não consegue ficar em silêncio. Nosso cérebro não consegue funcionar, porque ele está tão treinado, tão motivado a toda hora, vai chegar uma nova informação, que ele está lá, estourando, e aí quando a gente senta para poder ler a Bíblia, a gente não consegue ficar parado nem por 5 minutos. Quando eu estava pesquisando sobre isso, as fontes tentaram me dizer que o uso de telas e redes sociais não destroem o nosso cérebro. Eu discordo. Eu acredito que o uso excessivo de celular, de telas, de rede social, destrói o nosso cérebro. Mas sabe uma coisa que destrói? O que as redes sociais e as telas realmente destroem na nossa vida? O nosso relacionamento com Deus. O que realmente destrói na nossa vida é o nosso relacionamento com Deus. O inimigo, ele não precisa fazer muito para nos destruir. Porque nós mesmos nos lançamos aos braços da destruição. Voluntariamente, todos os dias, nós olhamos para Satanás e falamos, olha aqui, relaxa, eu vou te ajudar. Nem precisa se esforçar. Eu mesmo vou me enfiar nesse celular aqui o dia todo e vou gastar mais que 80% do meu dia gastando e desperdiçando a minha vida com isso aqui. Preocupado e interessado no que o mundo tem para me oferecer. Na verdade, Satanás, você não precisa fazer muito, na verdade. Você não precisa fazer muito. Nem se esforça. Sabe por quê? Porque eu já estou bem.
Eu já estou bem mais preocupado com aquilo que te agrada. Eu estou bem mais preocupado com os prazeres deste mundo. Eu estou bem mais preocupado com as ofertas que o mundo tem para mim. Estou bem mais preocupado com o que você, Satanás, tem para me oferecer. Fica tranquilo, você nem precisa se esforçar. E sabe por quê? Porque eu estou satisfeito em me contentar com o que você me oferece aqui nesse aparelho. E não para por aí. Além das telas e das redes sociais, do TikTok, do Instagram, do YouTube, eu me contento também com as amizades que você me concedeu, Satanás. Com aquelas conversas totalmente mundanas e perversas que eu sei que um cristão não deveria estar falando, mas eu sei que é errado aos olhos de Deus, mas aos seus olhos, Satanás, você se orgulha. Então eu estou de boa. Ou com aquele rolê que eu sei que não convém a um cristão estar, mas eu sei que estar lá vai agradar a minha carne e agradar a você. Então eu prefiro 1000 vezes agradar a minha carne, agradar você, do que agradar a Deus. E pouco a pouco, sem a gente perceber, nós estamos nos alinhando ao lado de Satanás. Nossa, Ryan, que forte. É forte. Mas é a verdade. E é o que acontece. Interessante que eu estou falando aqui, eu não estou nem falando de pessoas que estão no mundo. Eu estou falando de pessoas que estão dentro da igreja. Diariamente, dia após dia, adolescentes e jovens têm momentos onde ela pode decidir se eu vou fazer o que Deus quer ou se eu vou fazer o que o inimigo quer. E sempre, se não a maioria das vezes, aqueles que não estão preparados escolhem o que o inimigo quer. Então, nós nos alinhamos a Satanás e aquele que era para ser o nosso inimigo, na verdade, virou o nosso aliado. E Deus, que era para ser o nosso mestre, virou o nosso rival. Completamente distorcemos o que Deus quer para a nossa vida. Tiago 4:4 diz assim: aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Vocês ouviram? Vocês ouviram isso? Aquele que quer ser amigo do mundo, que quer se alinhar à vontade do inimigo, que quer fazer as coisas que o mundo oferece, que quer ficar preso no celular, que quer ir para festas, rolês, que quer participar daquelas conversas que sabe que não é correto, que anda com aquelas pessoas que sabe que não vão a lugar nenhum. Você que escolhe fazer isso, você que escolhe tomar o lado do inimigo, do diabo, você se constitui inimigo de Deus. Várias vezes na Bíblia nós vemos Deus castigando o inimigo. Nós vemos várias vezes lá no Antigo Testamento, quando Israel ia para a batalha, quando Israel estava do lado de Deus, o inimigo sempre perdia, porque Deus é o Deus todo-poderoso, Ele tem todo o domínio, todo o poder, Ele é o majestoso, é o Senhor dos exércitos, Ele é o todo-poderoso. E a gente sempre fala, Deus está comigo, eu amo Deus, eu estou do lado de Deus. Será? Será que você realmente está do lado de Deus? Ou você nem percebeu que você já se constituiu inimigo de Deus? E eu alerto você, se você está como inimigo de Deus, é preocupante. Então, o inimigo, ele só precisa mudar o seu foco. É muito simples. Ele não precisa fazer muito. Como? Menos tempo na palavra, mais tempo no Instagram. Menos tempo em oração, mais tempo verificando se está chegando notificação para mim.
Menos tempo buscando a palavra de Deus, mais tempo alimentando o nosso algoritmo. Menos tempo ouvindo a voz de Deus e mais tempo ouvindo o barulho do mundo. Menos tempo contemplando a Cristo, o que Ele fez, o que Ele é, e mais tempo consumindo conteúdo. O inimigo não precisa que você faça coisas ruins. Basta você estar ocupado demais para fazer o que é eterno. Vou falar mais uma vez isso. O inimigo, ele não precisa que você faça coisas ruins. Apenas basta você estar ocupado demais para fazer o que é eterno. E o que é eterno você já sabe. Fazer esse devocional, orar, conversar com Deus, louvar a Ele, contemplar a Ele. Então a pergunta que eu faço hoje à noite: qual tem sido o seu foco? Qual tem sido o seu foco? A gente vai distribuir para vocês agora o papel sulfite. Mãe, está com ele aí? Você pode dar um para mim para poder dar exemplo para ele, por favor? E o que eu vou pedir para vocês fazerem? Vocês vão dobrar o seu papel sulfite no meio assim. Tá bom? Vocês vão dobrar assim. E desse lado aqui, você vai ser sincero com você, tá bom? Enquanto vai entregando o papel, eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso. É muito importante. Sejam sinceros com vocês mesmos. Deste lado você vai colocar qual tem sido o seu foco. E, gente, pode ser qualquer coisa. Seu foco tem sido o quê? Aproveitar as férias? Pode ser. Coloca, aproveitar as férias. O seu foco tem sido... Estou passando mais tempo no meu celular? Pode colocar. O seu foco tem sido talvez a faculdade que eu quero entrar? Você pode colocar isso também. O seu foco talvez tenha sido uma série que você está assistindo? Ou talvez algum filme que você está ansioso para assistir? Então você está lá entrando no YouTube, vendo várias teorias, várias ideias do que pode acontecer. O seu foco tem sido o videogame? O seu foco tem sido as redes sociais? Qual tem sido o seu foco? E seja sincero, tá? Se ultimamente o seu foco não tem sido conversar com Deus, ler sua Bíblia, fazer um devocional com Ele, não coloca. Tá bom? Então, vão colocando aqui, neste lado aqui, tá bom? Qual tem sido o seu foco ultimamente? Enquanto vocês vão terminando, eu vou ler um trecho de uma passagem aqui, que fica em 2 Crônicas 26. E trazendo um pouco de contexto para vocês do que está acontecendo nessa passagem, 2 Crônicas 26. Uzias se tornou rei aos 16 anos. Uzias virou rei de Judá. E vou ler aqui, começar a ler um pouquinho e aí eu vou destrinchando para vocês. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Jecolias e era de Jerusalém. Olha que legal isso aqui, ó. Ele fez o que é justo aos olhos do Senhor, tal como Amazias, o seu pai, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Essa parte que eu quero que vocês prestem atenção. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então aqui, Uzias ele fez muitas coisas. O reinado de Judá prosperou quando Uzias estava buscando o Senhor. Então eles iam para a guerra e eles venciam. Ele começou a modernizar a agricultura no reino de Judá. Ele começou a construir torres fortificadas em Jerusalém. Então ele começou a fazer muita coisa boa mesmo. Só que o que acontece? Teve um momento onde Uzias se perdeu
no seu próprio orgulho. Então diz assim no versículo 16: Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o orgulho provocou a sua queda. E ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus. E olha que ele entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incensos. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles os enfrentaram. Disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é a tarefa dos sacerdotes. Os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso, saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o seu Senhor. Uzias, que tinha um incensário nas mãos, pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. E na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso no templo do Senhor, surgiu lepra na sua testa. Então, Uzias era um rei extremamente poderoso, muito bem sucedido. Ele temia ao Senhor, ele buscava a Deus diariamente. Mas o seu orgulho provocou a sua queda. Então, quando Uzias começou a achar que ele era além da posição dele, ele queria queimar o incenso no incensário dentro do templo, que não era o lugar dele, não era o papel dele. E hoje em dia, quantas vezes todos nós aqui, queremos fazer o que não é o nosso papel? A gente acha que a gente é maduro o suficiente para poder fazer tal coisa. E olha que interessante, 80 sacerdotes estavam lá falando para Uzias: Uzias, não faz isso. Você vai se dar mal, o Senhor te comandou a não fazer isso. Não desobedeça ao Senhor. Quantas vezes nós temos líderes, pais, mães, falando pra gente o que não fazer, sabendo o que é certo e errado pra gente, que tem experiência de vida, sabe o que vai dar certo e sabe o que vai dar errado. Mas mesmo assim, mesmo com pessoas nos falando, mesmo com pessoas nos alertando, fala assim, não faz isso que vai dar errado. Não vai pra lá porque você sabe que não é lugar para você estar. Não faz aquilo. Mesmo assim, a gente continua no mesmo pecado. E a gente continua insistindo no nosso erro. Por quê? Porque a gente acha que a gente sabe mais. Porque a gente acha que a gente é poderoso o suficiente de tomar as nossas próprias decisões. Eu já sou velho o suficiente, eu sei como é que a vida é. Uzias também pensava nisso. E como que terminou a vida dele? A Bíblia fala que a lepra começou a se espalhar e ele teve que ficar... Aqui, vou ler aqui. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia da sua morte. Durante todo esse tempo, morou em uma casa separada, com a sua doença e excluído do templo do Senhor. Então, olha esse contraste. Rei Uzias, ainda fala que, eu ainda não li essa parte para vocês, mas fala que o reinado dele, ele se tornou famoso e conhecido por toda a região, por causa de como o reinado dele estava bom, como estava tendo um sucesso no reino dele, no reino de Judá. E por causa da negligência dele, por causa da desobediência dele, olha como terminou a vida dele. Durante todo esse tempo, morou em uma casa separada, com a sua doença e excluído do templo do Senhor. E aqui para mim é o que mais choca. Uzias descansou com seus antepassados e foi sepultado junto deles, em um cemitério que pertencia aos reis, pois o povo dizia: ele tinha lepra. É assim que terminou o reinado de Uzias. Ele ficou conhecido como o rei que tinha lepra. Tudo aquilo de bom que ele fez, tudo aquilo de interessante, de sucesso que ele gerou para o povo de Israel, ele terminou como um rei que tinha lepra. Por quê? Por causa da desobediência. Então,
Enquanto Uzias, ele estava buscando a Deus, a sua vida prosperava. A sua vida, agora eu quero que vocês pensem, se você parar para analisar a sua vida, você está prosperando? Sim ou não? Pensa com você. Você está prosperando na sua vida? Eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de riqueza, mas profetizar não, mas prosperar no sentido geral. Como? Seja na sua vida espiritual com Deus, seja na sua escola, seja na sua faculdade, seja dentro de casa com a sua família, entre os seus amigos, as suas amizades estão prosperando? A sua família está prosperando? Na sua escola, as suas notas, você está prosperando como um bom aluno? Dentro de casa, você está prosperando como um bom filho para a sua mãe e o seu pai? Você tem sido um bom irmão para os seus irmãos? Uma boa irmã para os seus irmãos? Você tem prosperado de verdade? Uzias, ele prosperou, mas deixou o seu foco mudar. Ele deixou o ego e o orgulho tomar conta do seu coração. E um rei que tinha tudo para ser lembrado pelos seus feitos, ficou conhecido como o rei que tinha lepra. O rei que tinha tudo para ser conhecido como um dos maiores reis de Israel, ficou conhecido como o rei que tinha lepra. E essa foi a reputação que ficou dele. Como você quer que as pessoas olhem para você? Como mais um adolescente ou um jovem que é igual a todos os outros? Que é igual a todas as outras pessoas do mundo? Ou você quer ser conhecido e reconhecido como um filho de Deus verdadeiro, que transmite luz de Cristo por onde anda e passa? Como você quer ser reconhecido? E para terminar, antes de a gente partir para o que vocês vão escrever na segunda parte do livro, da folha, em Provérbios 4, 14 a 15, depois 25 a 27, diz assim: é um mandamento, tá? Não é se você quiser, você pode fazer, não. É um mandamento. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos malfeitores. Evite-o e fique longe dele. Afaste-se e siga em frente. Antes da gente ir para outra parte, o que destacou para vocês? Qual é a palavra além desse versículo que destaca para vocês? Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos malfeitores. Evite-o e fique longe dela. Afaste-se e siga em frente. Que palavra, que frase que destaca para vocês quando vocês ouvem esse versículo? Qual? Afaste-se do caminho deles. Olha aqui, evite-o e fique longe deles. Não é, eu vou sair aqui com os meus amigos, ou eu vou ter uma conversa aqui, ou eu vou assistir tal série, ou tal vídeo, vou fazer... Eu não estou fazendo errado, eu estou um pouquinho parecido, mas eu ainda vou para a igreja, de vez em quando eu oro antes de eu comer meu almoço, às vezes quando eu lembro eu faço meu devocional, mas quando meus amigos querem fazer uma coisa, ou quando eu estou discutindo com alguém, eu sei do meu posicionamento, eu sei que eu devo ser exemplo para os meus amigos, eu devo ser exemplo para a minha família, eu escolho fazer o que é errado. E eu sigo o caminho dos ímpios, eu sigo o caminho dos malfeitores. No versículo 25 diz assim: olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Olhe sempre para frente. Quem que nós devemos estar sempre olhando? Jesus Cristo. Ele é o nosso maior exemplo de como ser um cristão aqui nessa terra. O nosso foco, o nosso alvo deve ser Jesus Cristo. Considere a vereda que os seus pés tomam
e seja firme em todos os seus caminhos. Preste atenção onde você está andando. Preste atenção com quem você está andando. Preste atenção nos pensamentos que você está tendo sobre certa situação. Preste atenção em como você está falando com os seus pais. Preste atenção em como você está falando com os seus irmãos. Preste atenção em como está sendo a sua reputação dentro da sala de aula. É fácil você estar aqui no meio de pessoas que são cristãs, que estão aqui no mesmo objetivo, mesmo alvo, mesmo foco, mas quando você está num lugar separado, onde não tem liderança te olhando, não tem ninguém olhando para você para te cobrar, ali eu posso ser um pouco mais parecido com o mundo. Considere a vereda que os seus pés tomam. Como você tem caminhado ultimamente? Como você tem andado ultimamente? Você está se alinhando com Deus, com a vontade dEle, obedecendo a Ele? Ou você está se alinhando ao inimigo, ao diabo? Você está se contentando com as coisas que Ele te oferece? Ou é um ou é o outro. Não tem ficar em cima do muro, não tem o meio termo. Ou é um ou é o outro. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Afaste os seus pés da maldade. Não fica flertando com o inimigo. Não fica flertando e fazendo gracinha e brincando. Até onde eu posso ir? Ó, aqui é o meu limite. Ó, aqui não pode. Mas ó, aqui, para. Se afasta. Ouve a voz de Deus. Larga um pouco disso aqui. Para de alimentar o seu cérebro com dopamina barata que vai fazer você parecer um zumbi quando você acorda no dia seguinte. Acorda para a vida é muito mais do que isso aqui. A gente está tão preso, focado na vida das outras pessoas. E eu não estou nem falando de influências de pessoas com mais de milhões de seguidores. Não, eu estou falando de pessoas que nós conhecemos, amigos da nossa convivência. A gente está tão preocupado no que aquela pessoa está fazendo, na roupa que aquela pessoa está vestindo, como aquela pessoa me respondeu, como aquela pessoa se sentiu comigo. A gente está tão preocupado e focado na vida das outras pessoas que a gente não olha para o nosso próprio umbigo. E é muito fácil nós apontarmos o dedo, é muito fácil a gente emburrar a cara e ficar assim, não vou olhar para aquela pessoa porque essa pessoa não foi com a minha cara. É muito simples, é muito fácil. Mas o que é difícil é olhar para a nossa vida. O que é difícil é olhar para a nossa vida, para o nosso coração. Olha para o seu papel, o que você tem focado ultimamente? Se você realmente foi honesto com você mesmo, se você realmente colocou aquilo que você está focando. Enquanto o Fabrício sobe lá para poder fazer um instrumental para a gente, eu quero que vocês terminem escrevendo do outro lado da folha. Mas antes de vocês escreverem, eu quero que vocês escrevam deste outro lado da folha com esse pensamento. Quero que você escreva nessa folha aquilo que você precisa focar. E eu espero, do fundo do meu coração, que sem eu precisar falar para você, a primeira coisa que vai naquela lista sua é Deus, é Jesus Cristo. A segunda coisa, oração. Conversar com Deus, ouvir a voz dele. Quando foi a última vez que você acordou de manhã e você sentou, levantou da sua cama e falou, Deus, eu quero ouvir o Senhor. Deus, cuide de mim durante esse dia. Mostre para mim qual é o caminho que eu devo seguir. E, gente, às vezes é difícil. Eu entendo. Às vezes a gente não consegue entender. Às vezes a gente não consegue compreender o que está acontecendo na nossa vida. Porque está tão bagunçado a nossa mente, está tão desfocado. Tem tanta coisa cheia na nossa mente, tanta informação.
Igual eu falei no começo, qual é a nova tendência? O que aquela pessoa está fazendo? Qual é a nova piada? O que aquele influencer está fazendo? O que meu amigo está fazendo? A gente está tão disperso e tão perdido e cego pelo nosso orgulho, pelo nosso ego, que a gente nem consegue enxergar o nosso próprio erro. Então, às vezes, você precisa pedir para Deus: Senhor, mostre para mim. Abra o meu coração. Me lembre daquilo que eu não devo fazer. Deus, eu compreendo, eu entendi que eu preciso me afastar dos caminhos errados, que eu preciso focar no Senhor, preciso passar mais tempo com o Senhor. Mas Deus, me mostre o que eu preciso fazer. Mostre aquilo que eu estou fazendo que não te agrada, que não te contenta. Deus, eu cansei, eu parei, eu entendi que eu estou do lado do inimigo, eu entendi que eu me constituí como um inimigo do Senhor, mas Deus, eu me arrependo, eu não quero mais isso para a minha vida, eu não quero ter uma reputação de alguém que talvez foi para a igreja, talvez estava lá nas sextas-feiras, vai de vez em quando no domingo à noite, mas aí se perde durante a semana, chega na segunda-feira, nem abre a Bíblia, nem conversa com Deus. E você se esquece. Qual foi o seu chamado aqui nessa terra? Você se esquece do caminho que você tem que seguir. Então pode escrever. No outro lado da folha, se você já não escreveu, quanto faz o instrumental, a gente vai dar um tempo para vocês. Vocês podem escrever. E vocês estão livres, se você quiser, vir aqui no altar e entregue esse papel ao Senhor. Ore sobre cada coisa que você tem focado mais ultimamente. E ora sobre aquilo que você precisa focar mais. E última coisa. Quando a gente começa a fazer essa lista de coisas que a gente precisa focar mais, pode ter lá, ler a Bíblia, orar, fazer devocional, orar pelos outros, louvar mais o Senhor, contemplar mais a beleza de Cristo. Pode parecer muita coisa. E eu ouvi uma história recentemente. E era uma história de uma mulher, e ela estava contando num podcast. E ela falou que quando ela primeiro se converteu como cristã, numa das primeiras conversas que ela teve com o pastor, que era da igreja dela, ela chegou pro pastor e falou assim: pastor, a Bíblia é muito grande. Tem muitas folhas, tem muitas páginas, muitas histórias, muita coisa. Não sei se eu vou conseguir ler tudo, não sei se eu vou conseguir entender tudo. É muita coisa. E o pastor olhou para ela e falou assim: dê graças a Deus que tem bastante coisa. Porque na Bíblia existem várias histórias. Existem várias vidas e corações contadas naquela história. Pessoas que estavam desviando do caminho do Senhor e Deus o resgatou. Tem histórias de pessoas que estavam perdidas e Deus salvou. Talvez você não consegue como que é a palavra? Talvez você não consiga se conectar com a história de Uzias, mas talvez você consiga se conectar com a história de Davi. Talvez você não consiga se conectar com a história de Pedro, mas você consegue se conectar com a história do apóstolo Paulo. A Bíblia é cheia de histórias. A Bíblia é cheio de evidência de que Deus é o Todo-Poderoso. E do mesmo jeito que Ele transformou a vida de pessoas na Bíblia, Ele pode transformar a sua vida também. Então, pode terminar de escrever o que você quer focar. Vocês estão livres para entregar isso nas mãos de Deus. Vem aqui na frente, ora, conversa com Ele. É um momento seu e Deus. E nada mais importa agora. É você e Deus.
E assim eu vou terminar com uma oração e aí a gente encerra. Tá bom? Pode orar.